Olá, bem-vindos à meia-noite da semana, nesse trecho de Beshalach, a liberação. Vamos ter aqui a narrativa não da liberdade, que é um processo mais à frente, um processo mais longo, mas vamos ter aqui esse momento de liberação que representa a saída dos hebreus do Egito, no dia realmente da saída, que é o dia 15 de Nissan, segundo a tradição judaica, uma quinta-feira, e depois da morte dos primogênitos, o faraó libera a saída dos hebreus. Ele, faraó, um primogênito, portanto aquilo chegou muito perto, além dele ter perdido, segundo o texto, o seu próprio filho, mas aquilo também deixou ele mobilizado, ele libera os hebreus. O momento em que isso acontece, Moisés havia negociado com o faraó, o que não é claro no texto se é uma forma de enganar o faraó ou se ele mesmo, Moisés, não conhece todos os planos do Criador. Então ele diz ao faraó que ele quer que o povo saia para fazer as suas oferendas e o seu serviço ao Criador, e que eles vão sair por 3 dias. Nunca é dito de que eles estão indo embora de vez. E o faraó, inclusive, então se é só para isso, não levem as crianças. Obviamente o faraó tem aqui uma espécie de conversa de chapeuzinho vermelho com o lobo. Ele diz, então não levem as crianças. E Moisés, não, tem que levar as crianças também. Então não levem o gado. Não vamos ter que levar o gado. Então é como se assim, me engana que eu gosto, mas a princípio o faraó não tem certeza ou não tem clareza de que eles estão indo embora para sempre. Isso pode ser, como eu disse, uma forma de enganar Moisés com a sua estratégia de não falar toda a verdade para o faraó, ou isso pode realmente significar que o próprio Moisés não tem noção do que vai acontecer. A liberação, esse processo que está acontecendo, ele não é mapeado. Talvez Deus nunca tenha dito a Moisés o que iria acontecer, passo a passo, até porque talvez haja muito espaço para interações, e o próprio Criador, nessa relação que nós temos aqui, simbólica e poética, está deixando espaços para que esse processo venha a ser modificado, como de fato será, porque aparentemente há um projeto inicial que depois vai levar os hebreus a ficarem 40 anos no deserto, que é alguma interação, apesar de novo, todas as questões que sempre aparecem teológicas, Deus sempre sabe o que vai acontecer no final, mas essa é uma conversa mais longa, mas não, há algo que está aqui aberto à interação, e isso aqui não é um teatro de marionetes, onde todas essas peças estão sendo simplesmente mobilizadas sem nenhuma participação e sem nenhum livre arbítrio em alguma esfera, em alguma dimensão. Então eles saem do Egito e eles caminham na direção oposta, eles vão para o sul do Egito, e que obviamente não é a direção do Mar Vermelho, onde toda a história vai acontecer, a famosa história onde o mar vai abrir para que eles tenham passagem. Eles vão ao sul por 3 dias e ali fazem um retorno de 180 graus e novamente retomam em direção ao que seria o Mar Vermelho. E eles... não temos explicação de por que essa orientação por GPS ali. O GPS era, na verdade, uma nuvem que dirigia, simbolicamente, apontando uma caminhada que, imaginem, é épica, porque imaginem essa saída com tudo que ela significa, com os temores e com a pressa e com o significado de tudo aquilo. E a tradição diz que ali estavam 3 milhões de pessoas, aproximadamente. Não é um dado histórico, não é um dado arqueológico, um dado muito difícil da gente imaginar como é que 3 milhões de pessoas vão se colocar
andando naquele período de 3.300 anos atrás, no deserto, como é que eles vão sobreviver, toda essa questão que não nos pertence aqui nesse momento, mas eles fazem esse retorno e chegam, né? 3 dias eles vão para baixo, fazem esse retorno, e no 7º dia, né, que corresponderia, né, ao 7º dia do Pêssar, da Páscoa, né, saíram no dia 15, e no dia 22, dia 15, segundo a tradição, era uma quinta-feira, uma semana depois, quinta-feira, estão eles num lugar chamado Pi Hairut, né, a boca da liberação, ou da liberdade. Que quer dizer, Pi talvez seja uma montanha, uma encosta, um pedregulho, né? Mas literalmente em hebraico Pi quer dizer boca, né? Ou gargalo, o funil da liberação. E é basicamente esse cenário. Nós vamos ter aqui algo que está acontecendo no sentido coletivo, um momento histórico, né? Mas ele é o tempo todo em comunicação com o próprio indivíduo, com como cada um de nós se libera, como cada um de nós faz movimentos de transformação, de evolução pessoal, da mesma forma, em paralelo com tudo que está acontecendo. Então, assim, esse momento, ele os hebreus chegam a esse mar, que é o Mar Vermelho, esse Pi Hairut, essa montanha, essa encosta, está do outro lado, e agora o faraó, que acordou que 3 dias se passaram, e eles, em vez de irem na direção que estavam indo, fizeram um retorno de 180 graus e foram agora ao norte, em direção ao mar, ele se dá conta, eles não vão voltar nunca, eles jamais pensaram em voltar, e fomos enganados, etc. E começa essa perseguição que vai deixar eles literalmente encurralados diante do Mar Vermelho. E o que nós vamos ter ali é uma cena muito bonita, porque realmente é o gargalo da liberação. Né? Quando você realmente faz os movimentos, quando você desperta para o quão estreito é aquele lugar que você estava, e você empreende esse levantar e esse movimento em direção à liberação, eles estão ali não só encurralados, mas eles estão no lugar que é a ponta do trampolim. Agora é pular ou desistir, ou perder esse momento, essa janela de oportunidade, que é, obviamente, a essência dessa narrativa. E essa apresentação desse, digamos assim, desse lugar que é o gargalo da liberação, né? Ali o controle de passaporte, a aduana desse movimento que eles estão por fazer, é um lugar cheio de resistências. Tá? Então eles estão, primeiro, com a sensação de estarem encurralados, né? Mar, montanha e um exército poderoso que eles não têm a menor condição de enfrentar. Né? E então há a condição de encurralados, e eles então acampam em 4 grupos diferentes, em 4 acampamentos, algo que no texto da Alma e Moral aparece referenciado, porque é talvez dos textos mais bonitos do texto bíblico, porque nos apresenta as 4 grandes resistências que nós temos nos momentos em que a gente vai fazer esses saltos evolutivos. Quais são esses 4 acampamentos? Um acampamento que quer se jogar ao mar. Ele quer se jogar ao mar, em parte, em desespero, em parte, o sentimento de honra, né? Esses momentos que a gente veio até aqui, agora, sabe, melhor morrer do que voltar a ser escravo. Né? Há um outro acampamento que está ali nas suas cogitações, e ele diz, não, vamos voltar, perdemos, né? Então vamos voltar ao Egito,
e está dizendo o contrário do primeiro grupo, está dizendo é melhor a gente ficar escravos do que morrer. Um terceiro grupo, que é o grupo que quer e cogita brigar. Vamos à luta, então vamos tentar resistir. Mas essa resistência, obviamente, ela está fadada ao fracasso, é descomunal a diferença de poder daquele grupo de famílias mal armadas e preparadas versus o grande exército da época, o grande império da época, o Império Egípcio. Um quarto grupo que tem o movimento de rezar, né? Esperar que alguma situação mágica, alguma intervenção dos céus resolva esse problema, né, que é insolúvel aparentemente. Então nós temos 2 e 2 grupos, cada um deles com uma versão diferente da sua pegada, da sua proposta. Um, melhor morrer do que ser escravo, o outro é melhor ser escravo do que morrer, né? O outro está dizendo vamos ativamente para a briga, e o outro fica passivamente na reza. E esses 4 acampamentos, num único versículo, que parece realmente estar voltado a essas 4 resistências, num único versículo do texto bíblico, é dito: Itiatzvu ayom, né? Parem quietos, não se joguem, supostamente não se joguem, está falando com aqueles que querem se jogar ao mar, não se joguem ao mar, né? Quem vai salvar vocês, né? Vai ter algum tipo de evento, mas não façam isso, fiquem parados, Itiatzvu, parem. Ao grupo que queria retornar é dito: Lotosifu od lirot et Mitzrayim, vocês nunca mais verão o Egito, da onde vocês saíram, acabou, não tem volta, né? E assim o versículo né, está aí endereçado a esse segundo grupo. Um terceiro grupo é dito a ele: Hashem ilachem lachem, né? Deus é que vai brigar por vocês. É Deus que vai fazer isso. Vocês não têm muita areia para o caminhãozinho de vocês, não adianta tentar essa saída. E o quarto grupo, no mesmo versículo, diz: Ve'atem tacharishun, e vocês calem-se, né? Provavelmente se referindo àqueles que estavam em oração. Ora, o que nós temos nesses 4 acampamentos? Temos aqui 4 traços, 4 maneiras de lidar com esse funil da liberação, todos eles equivocados, né? Todos eles sendo aqui rejeitados pelo Criador. Por quê? Porque não é correto esse ato que é de buscar entrar numa modalidade de honra, então agora é tudo ou nada, né? Isso perde a objetividade daquele momento. O desejo de se entregar, de desistir, esse obviamente é o mais claro para todos nós, que é o medo, né? Achar que realmente ficar pessimista e querer desistir num processo que está sendo dito a eles, não tem volta, isso aqui é uma caminhada e só tem uma direção única. E os outros 2 grupos, o que quer ser ativo, mas de uma maneira totalmente ineficiente, eles poderiam ter se libertado por batalha, se isso fosse realmente uma opção, lá não precisaria ter pedido nada ao faraó. Então, portanto, essa batalha ela é uma má compreensão daquela situação, é um desejo muito mais impulsivo, né, que não tem nenhuma inteligência agregada e que vai dar tudo errado. E o outro, né, é uma coisa agressiva, e o quarto
esse que é essa forma de achar que as coisas vão se resolver sozinhas, entrar numa modalidade, né, de passividade, onde obviamente essa também não é uma estratégia que vai permitir essa passagem que eles estão por realizar. Então, assim, nós vamos ter logo depois o comando, né, diga a Israel que marche, né, e se desfaz essa impossibilidade, né, que antes eles estavam ali encurralados, e aí, de repente, eles vão poder marchar. Como isso vai acontecer? Então, em parte, aqui nós temos uma proposta muito linda, porque o que está sendo dito é que, em momento algum, vai existir um manual, em momento algum, vai existir uma certeza, né, que você vai conseguir enxergar racionalmente. Ah, sim, claro, qual é a saída? Não. O que você tem que fazer é você desqualificar as resistências. Porque quando você desqualifica as resistências como sendo uma forma ilusória, a honra é ilusória, não se joga no mar. A desistência é ilusória. Não, esse é um processo que já começou e ele não tem retorno. Né? A briga sem ter os meios, ela é ilusória. E essa tentativa de achar formas passivas, de não fazer nada e achar que as coisas vão se resolver sozinhas, também é ilusória. Então, quando você desqualifica tudo aquilo que é ilusório, você se potencializa desse momento que está ali diante deles. É isso que, do ponto de vista, digamos assim, simbólico, é que vai dar o comando de marche. Marche por onde? Né? E o mar vai se abrir nesse momento como uma digamos assim, em decorrência justamente da eliminação dessas resistências. Quando essas resistências são desqualificadas, algo se abre, essa é a imagem, e você começa a fazer essa passagem inacreditável por um túnel inacreditável, jamais concebido desde a outra margem, e que agora vai ser a liberação, vai ser a passagem dos hebreus por ali. E é tão bonito essa passagem, porque obviamente aqui tem uma representação, o mar, né? O mar, ele é sempre o escuro, né? Quando a gente para de pensar no mar, o mar tem uma característica para nós que somos da terra, né? Na terra a gente observa as coisas são visíveis, você pode fazer todo tipo de prospecção, de profundidade, de altura. Quando você está falando do mar, o mar é uma massa que para nós parece um coletivo. Então, quando a terra representa a consciência, que pode ver os elementos e aí pode fazer os seus cálculos, as suas reflexões sobre tudo aquilo que está visível, o mar é uma representação do inconsciente, né? Daquilo que tem ali dentro, aquela massa, tem peixe, tem corais, tem montanhas ali dentro, tem toda sorte de coisas, mas você não enxerga. Você não tem elas ali designadas. Então, eles estão entrando dentro de um espaço escuro, né? Mas talvez escuro seja uma má palavra porque vai parecer pesado, difícil. Eles estão entrando num lugar que é um meio totalmente novo, né? E cheio de mistério. Então, nessa passagem, eles que não existia, né? E é muito interessante porque normalmente as pessoas ficam muito tomadas pelo milagre. Na verdade, nós tivemos aqui já muitos milagres, aquelas 10 pragas, cada uma delas é uma intervenção, né, bastante determinada sobre rios, sobre
animais, sobre a saúde. Né? Ali são pragas que começam parecendo coisas naturais. Né? Ali tem coisas que parecem uma maré estranha que torna o rio vermelho de sangue. Né? Aparentemente vão acontecendo coisas que têm uma explicação natural, e isso está referenciado pelo fato de que no início, lembram, desde o primeiro, quando Arão joga o cajado e vira uma serpente, os magos do Egito jogam também e conseguem fazer serpentes da mesma forma. Nas 3 primeiras pragas, eles também têm condições de reproduzir o truque usado nas 3 primeiras pragas. A partir da 4ª, eles dizem ao faraó, isso a gente não sabe fazer. Então, assim, é como se a gente estivesse avançando, né, em direção a esse mar. Né, alguma coisa que antes era totalmente concreta, que começava a ter nuances de alguma coisa realmente nova, né, mas ainda com características do mundo consciente. Agora a gente está entrando em áreas extremamente encobertas, né, de uma certa forma oculta. E essa passagem pelo mar, ela é obviamente simbólica. Ninguém sabe o que está do outro lado. Ninguém sabe como será esse momento da liberação. Né? O momento da liberação é o instante em que você realmente descola, né, do trampolim, e a partir daquele momento você se entrega a um grande mergulho que tem as ameaças, os desafios. O que não tem é um controle total, uma compreensão total. Então, assim, quando eles vão passando por esse mar, é muito bonito os trechos do Midrash, que são, né, digamos assim, as fábulas da tradição judaica, e o Midrash vai dizendo que as pessoas, elas estão totalmente chocadas, quem não ficaria, né, daquele mar que se abriu, e elas estão tão chocadas que elas estão porque tem alguma coisa que é maior até do que o próprio milagre. É interessante como a tradição judaica vê milagres, né? Um milagre parece para nós um grande, uau, que bom, que coisa interessante. Existe uma história, eu acho que uma história do Talmud que é muito, acho que bastante clara nesse sentido. E nessa história conta sobre um homem que a sua esposa se tornou viúvo, e a esposa, ao dar à luz, ela vem a falecer e ele fica com um bebê. E ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para contratar uma ama de leite, né? E ele, em desespero, né, segundo o texto, começam a crescer seios nesse homem, e rapidamente ele é capaz de dar de mamar a esse filho que ficou na sua viuvez. E 2 rabinos passam, e um diz, quão afortunado é esse homem que o Criador né, modificou a natureza para que ele pudesse realizar o que ele está realizando. E o outro rabino diz, não, ninguém é afortunado por isso, ninguém é afortunado por precisar que a natureza seja modificada para atender algo que pela natureza seria possível. Então aqui é uma leitura muito interessante. O milagre, quanto menos milagre você precisar, quanto mais você puder viver no mundo, né, é como se você fosse né, uma criança que precisasse paternalisticamente de estar o tempo todo sendo cuidado, né, quando é muito melhor você ser capaz de realizar com as próprias mãos, e é a sua experiência que está
ali acontecendo. Então, o milagre em si, né, ele é, eu acho que assim, um elemento, né, literário, né, desse aprofundamento em que desde o início eles estão saindo do mundo consciente, do mundo das possibilidades, até da natureza, e eles estão mergulhando nesse território tão incrível, misterioso, aquoso, né, das águas, que é esse mergulho com a saída num lugar totalmente diferente. Né? A gente mencionou no último encontro que aqui há uma representação até do nascimento. O nascimento é isso, a passagem por esse canal do nascimento, canal vaginal, que leva a esse mergulho numa coisa, num outro meio, que você não tem a menor ideia e ele deságua, né, num sair assim, e qualquer bebê faz esse movimento de quem sai de uma água em que você está ali mergulhado e ele põe a cabeça para fora e respira, né, aquele respirar de pulmão, é o respirar de uma nova dimensão, né, de uma coisa totalmente diferente. Que criança, que bebê imaginaria encontrar a atmosfera, encontrar o mundo onde os seus pulmões, que naquele momento ainda não estavam cheios, né, conhecem essa função pela primeira vez. É uma coisa assim, é um despertar tão inacreditável que pertence unicamente a uma nova dimensão, a uma nova realidade. Então, é isso que está acontecendo fisicamente com eles, e eles, ao passarem pelo mar, e isso é muito bonito, o Midrash diz que quando o mar se abre, não é só o mar. Vejam como aqui a simbologia desse lugar inconsciente está representada. Tudo se partiu, os céus se partiram. Né? Houve uma passagem pelos céus, é uma divisão, um divisor, né, de águas, aqui no sentido literal, perdão, e tudo se divide. Então eles estão andando por aquela passagem, as águas do lado e os céus também se abrindo, né, como uma abertura para uma nova realidade, para um novo momento existencial. E tem uma passagem, eles começam a cantar uma música, uma melodia, né, que eles, obviamente, quando chegam nessa outra margem, eles vão explodir, né, em êxtase, porque é assim que é a liberação. Ela termina numa grande celebração da vida, da possibilidade, daquele Deus que se disse, eu sou, né, a possibilidade do futuro ser o que será. Ou seja, eu sou o Deus das possibilidades, eu não sou o Deus daquilo que é estático. E eles chegarem a essa outra margem, vai ter essa condição de celebração. Mas enquanto eles estão passando, é tão bonito, supondo que eles estão cantando essa melodia que está aqui descrita justamente no nosso texto, que é Shirat Hayam, o canto do mar. Eles, há um certo momento desse canto que eles dizem Ze Eli ve'anveu. Esse é meu Deus e eu o reconheço, ou a reconheço. Há alguma coisa que eles estão vendo que tem, é tão incrível, mas há um reconhecimento de alguma coisa. Isso é uma coisa que eu sabia, eu já sabia. O Midrash, ele diz uma coisa muito interessante, ele vai para uma construção que é a seguinte, que diz que as crianças, né, principalmente os varões que eram ali ameaçados pelo faraó, quando eles iam nascer, eles teriam sido jogados no rio Nilo, né, que as mães iam para o campo e tinham os filhos nos campos para que eles não fossem sacrificados, e deixavam os filhos ali, e os filhos, eles pereceriam ali, mas em desespero elas não queriam matar os filhos, então elas largavam os filhos, e segundo o Midrash, anjos, né,
cuidavam dessas pessoas para que elas pudessem sobreviver. Então, assim, quando eles estavam passando, esses mesmos, né, os bebês de então, que agora viraram, né, depois de dezenas, né, de décadas de anos, de décadas de escravidão, aquelas pessoas já adultas ou até velhas, elas passando por ali, segundo o Midrash, o que elas estão vendo são esses anjos que criaram elas. E elas dizem, uau, Zé Eli Anveu, esses são os seres desse mundo inconsciente e eu os reconheço. Mas muito mais do que especificamente esse imaginário que o Midrash faz, né, todos nós somos criados por eventos angelicais, por sombras, por texturas que a vida tem, que não estão na literalidade, não estão naquilo que são a terra, né, esse lugar a seco, onde as coisas estão ali, todas elas delineadas, que é o mundo talvez já da nossa construção de consciência, formação de consciência. Então, a partir de uma certa idade, a gente não tem mais acesso ao mundo aquático, ao mundo do mar, daquele universo inconsciente que, como crianças, como fetos, conhecemos e vivemos neles. Então, assim, é esse processo que está sendo tão bonito, né? E que ele não é concluído na liberação. Né? A liberação é um momento catártico, mas ali na frente é que vem duas novas etapas, que é o Monte Sinai, o que vai acontecer no Monte Sinai. Nenhum deles tem a menor ideia do que vai acontecer no Monte Sinai. Talvez nem Moisés saiba desse projeto com todos os detalhes nesse momento. E além disso, o que vai ser realizado em 40 anos do deserto, todos esses elementos da liberdade, mas que, diferente do nosso instante, que é especificamente da liberação, nesse momento da liberação, eles estão enxergando coisas ocultas, dimensões ocultas, misteriosas, onde ali, obviamente, estão os anjos, estão Deus, né? E que na realidade de luz acesa, essa realidade da consciência, tudo isso tem que ser explicado com todas essas palavras metafóricas, poéticas, simbólicas, né? E sempre margeando a dúvida da sua existência. Aqui não, eles estão num lugar que é tão real, e essas coisas que são intangíveis, eles estão vendo e dizendo Zé. Zé em hebraico quer dizer isso que eles estão vendo. Né? Há uma clareza, uma revelação que permite uma experiência direta de alguma coisa que eles conheciam. Por isso que é bonito, que eles reconhecem, porque eles trazem isso em si, todos nós trazemos isso em nós, apesar da gente não ter acesso, e aquele é um momento, obviamente, de acesso. Então, essa passagem, ela tem essa grandeza. Os mares de baixo, os mares de cima estão se abrindo. Você mergulha nessa dimensão inconsciente e eles vão sair, como eu disse, não só celebrando, mas tendo ultrapassado, né, ultrapassado de verdade aquela impossibilidade que as resistências haviam apontado para eles. E é esse elemento que eu acho que vai ser fundamental para eles entrarem em contato com o que vem, né? Que é um novo comprometimento. Né? Então, assim, nenhuma liberação é a saída de compromissos, né?
e que vão para um lugar que não tem compromissos. Não é essa liberdade que é uma liberdade sem função. Né? É uma liberdade simplesmente assim de, me deixem em paz, eu não tenho que fazer nada. Não, ela é uma nova proposta. E aqui eu acho que é algo muito interessante, porque na próxima semana a gente vai ter que falar um pouquinho sobre esse momento de revelação. A revelação já está acontecendo do modo, digamos assim, emocional. Né? Eles estão dizendo, uau, que coisa inacreditável. Olha, isso tudo eu já sabia, eu conhecia, eu reconheço. E eles vão, na próxima semana, se defrontar com o significado realmente dessa liberação. Né? Quais são os novos compromissos que essa nova consciência, essa que mergulhou nesse inconsciente e sai totalmente refrescada, refrigerada, né, dessa experiência, e ela agora vai viver um outro compromisso, que é a tal liberdade. A liberdade é a saída de compromissos que te deixavam estreitado, com compromissos que te deixam ampliado, alargado. E essa experiência que vai ser, né, eles vão conhecer a ordem ética dos mandamentos, né, das falas que Deus vai apresentar, ela aqui coloca alguma coisa muito interessante, que normalmente, e nós todos somos hoje parte desse mundo da ciência, né, da objetividade do conhecimento, e foi muito importante que o mundo se livrasse dessa toxicidade da religião, das crenças principalmente, né, onde a ciência não conseguia avançar porque as crenças elas eram compromissos muito estreitos, né, com os tais propósitos. Né, a religião que sempre tinha essa preocupação de dizer, né, se há um Deus, então há propósitos. E a ciência veio e disse, não há propósito algum. No início isso era a frase mais herética, não só a religião, mas se a gente para pensar, a nossa própria consciência. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha só, não tem propósito nenhum. Ou seja, estão me propondo então liberdade total, porque se não há nada a fazer nesse mundo, o que se tem a fazer aqui é curtir, é se dar bem, é viver o momento, né? Porque não existe propósito nenhum. Então a gente não pode confundir esse salto maravilhoso que a ciência deu, se livrando de qualquer propósito a priori. Normalmente um propósito a priori é uma forma de preconceito, né? É alguma coisa que você conceitua antes de saber e, portanto, vai ser um empecilho ao conhecimento. Só que a gente não pode jogar aqui o bebê com a água, ou a água do banho com o bebê junto. Propósito é fundamental. Então, assim, você pode entrar nesses espaços que são tão importantes para alargar horizontes. E eles têm a ver com conhecimento, eles têm a ver com progresso, avanço, mas há um determinado momento onde todos nós enxergamos alguma coisa oculta. Não é mais o propósito das minhas crenças, das minhas invenções. Na verdade, a maioria delas são agendas ocultas que eu mesmo tenho, interesses que fazem eu enxergar o mundo de uma determinada maneira. Hoje a gente questiona, é tão interessante isso que a gente questiona de novo se o mundo é redondo ou plano. E as pessoas que vêm do mundo científico, elas dizem, mas gente, o que aconteceu com as pessoas? Como é que elas podem ter regredido a esse absurdo? Só que elas não estão falando da ciência, espero eu, porque seria realmente um ato de ignorância colossal, uma regressão, né, patológica, né, tecnicamente chamado de burrice, né, mas elas estão falando
dessa possibilidade sempre para todos, para indivíduos, né, individualmente ou para coletivos, em que nós queremos impor nossos interesses, as nossas políticas, as nossas perspectivas, né? E a gente é capaz de, ao fazer isso, a gente chegar a dizer, não, a Terra é plana. Mas como assim? Você não sabe? A gente já olhou a Terra lá de cima, a gente já mediu a matemática, a física. Não estou falando disso, estou falando dos meus propósitos. Então, essa é uma forma de propósito que é falsa. Hoje, fake news. Às vezes, uma fake news não é algo que você está contando ao outro e que é uma mentira. É você tentando apresentar ao outro a sua agenda, a sua perspectiva política, da qual você não vai abrir mão. É por isso que ela pode ser tão absurda e ela pode parecer tão contraditória até a sua formação, a sua inteligência, porque ela não está falando sobre ciência, não está falando sobre inteligência. Ela está falando sobre preconceitos, ideias e crenças que você quer que sejam verdades, porque elas são digamos assim, a vasilha, são elas que contêm ali os seus interesses, estão sendo promovendo esses interesses. Então, é um mundo dos interesses, não é um mundo do pensamento e da reflexão. Só que a gente desqualificar esse tipo de propósito, que é pequeno, e quando ele vem com crenças da religião, ou crenças da política, ou crenças, ele está ali representando algum tipo de interesse particular, existe um outro propósito, que ele é intrínseco ao ser humano. Imaginem-se passando por aquele mar que se abre, e os céus que se abrem, e o inconsciente que se abre, e você se reconectando, se vinculando, se capilarizando pela origem da sua própria existência, né? Das informações que existem dentro de você, que funcionam involuntariamente, né? Com as caminhadas de vida que você faz, que te jogam, né? Da inexistência, né? Num mergulho onde você aparece aqui e respira do lado de fora, onde você vai morrer e fazer isso mais uma ou não sei quantas vezes isso possa acontecer. E outros momentos em vida onde a gente desperta com essa mesma angústia para respirar um ar nunca antes imaginado. Nesses processos, a gente olha e a gente diz, uau, Zé Eli Anvel, isso aqui que está representado num lugar oculto, não visível ao despertado, ao acordado no sentido da consciência, dos olhos abertos, dos sentidos, mas alguma coisa muito profunda da minha existência eu vejo, e mais do que ver, né, eu reconheço. Isso é um propósito que está encravado em nós, em cada um de nós. Não o propósito que eu imagino na minha cabeça e que vende os meus produtos de interesse, a minha própria, o que eu quero que seja. Esse propósito ele é obviamente pequeno e ele evoca as ignorâncias, ele quer se valer de qualquer argumentação independente de inteligente ou iluminada, né? Ele quer se valer delas porque o interesse é vender produto. Mas aqui não, aqui nós estamos falando do momento de uma revelação, quando a gente se dá conta que sim existem propósitos. Não o propósito que eu vou determinar para vocês, meu partido, meu povo, a religião a que eu pertenço. Esses provavelmente são esses propósitos que estão ali misturados com esses interesses
privados e particulares. O que existe é essa descoberta no ato da liberação. A liberação, ela é, na verdade, a imagem é um pouco essa, assim, de um cachorrinho, de um animal que mergulha e depois ele se sacode todo para se livrar, né? E esse se livrar de todas aquelas, daqueles fragmentos que representavam estarmos mergulhados numa determinada consciência e agora estamos ressurgindo, emergindo num outro universo com novos comprometimentos que tem a ver com esse encher de pulmões. Vai encher os pulmões com o quê? Com a substância dessa nova realidade. É isso que a gente vai conhecer na próxima semana, ao pé do Monte Sinai. Que substância é essa que vai gerar propósito, compromissos, que talvez não sejam os derradeiros, talvez eles possam se apresentar em outro momento com a mesma qualidade de despertar, de liberação, como foi vivido há 3.300 anos. Mas é essa a experiência que está sendo transmitida a todos nós e que vai ser chamada de uma revelação. A revelação aqui, nesse episódio que a gente está lendo, é essa. Isso aqui que eu estou vendo, Zé, Eli, isso aqui me pertence num espaço aquoso. Isso me pertence num universo que antes eu não enxergava. E por isso eu reconheço. É com esse reconhecimento que eles vão encher os pulmões do outro lado dessa travessia, numa nova margem ainda não conhecida. Até lá, até a nossa próxima meia-noite da semana. Fiquem bem. יש לך כנפי